Olá, meu nome é José Arnaldo, sou aluno da turma 6 do PROEF da UPE. Esta é a apresentação do meu mapa conceitual referente à avaliação nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física. Estou trazendo aqui, semana a semana, os nossos conteúdos abordados e tentei fazer um resumo de fácil compreensão através deste mapa conceitual. Lá na primeira semana, a gente trabalhou sobre o abandono do trabalho docente, muito em viés das condições objetivas de trabalho, que eu mostro aqui em relação à falta de formação adequada para os professores, a falta de materiais, sejam materiais didáticos ou materiais esportivos, a falta de infraestrutura. Muitas vezes as escolas não disponibilizam o local adequado para os trabalhos, tanto atividades práticas como atividades conceituais, e a baixa remuneração. Quando a gente fala de baixa remuneração, a gente trata do conceito é, valores pedagógicos, valor de hora-aula, piso salarial, coisas que desmotivam financeiramente o professor a dar continuidade ou melhorar a qualificação das suas atividades. E a gente trata ali também de um tema muito tratado ultimamente, a questão do desinvestimento pedagógico, que é quando o professor está despreocupado com o aprendizado, seja qual for o motivo. Muitas vezes a questão da a própria remuneração, muitas vezes está insatisfeito, e em outras vezes, outras situações, é apenas o fato de querer deixar o conteúdo livre, ficar realmente despreocupado, que é o que chamamos do rola-bola. Quando o professor apenas entrega o material didático, muitas vezes a bola, e os alunos é quem fazem essa aula aberta, essa temática aberta. Isso são os nossos problemas que tratamos dentro da educação física, dentro do abandono do trabalho docente. Aqui na semana 2 nós temos a relação entre a teoria e a prática, que é outra dificuldade encontrada, que vem desde a formação dos documentos que disponibilizam a educação física, que é a questão do método a ser utilizado nos ensinos. Essa relação entre teoria e prática ela vai causar esse desconforto em relação aos professores mais tradicionais e os professores que utilizam metodologias mais recentes, mais renovadoras. O modelo tradicional é caracterizado pelo ensinar a fazer, é aquela questão de você mostrar o movimento, fazer com que o aluno aprenda aquele movimento e que mais para frente ele torna a disciplina muito esportivizada, e isso causa um insucesso e consequentemente a exclusão de muitos alunos que não se adequam àquele esporte, àquela modalidade e àqueles movimentos. E o movimento renovador é esse que traz sobre o ensinar sobre o fazer, que é o fato de o aluno ele realizar o movimento sabendo por que realizar, por que deve realizar, quais são as características daquele movimento, a importância daquele movimento para a cultura corporal. Isso aí é o que ocasiona o que chamamos de cultura corporal de movimento. É você saber o motivo pelo qual está realizando aquele movimento, e isso é o que procura, enfim, a educação física escolar. Na nossa terceira semana, tratamos sobre os aspectos legais da educação física escolar e temos a questão dos documentos que constroem esse currículo, como a BNCC, os currículos estaduais, os parâmetros curriculares nacionais e a LDB em suas três posições. A LDB de 1961, que trouxe a educação física como atividade obrigatória, a de 1971, que facultou a educação física para alguns públicos específicos, como os militares, as gestantes, as pessoas com mais de 30 anos e outras exceções, e a de 1996, que traz a educação física como componente curricular, como todas as outras disciplinas. Entre outros aspectos legais,
que são moldados pelos próprios documentos, nós temos a questão da baixa carga horária da educação física, que deve ser tratada por esses documentos, por essas legislações, a questão das dispensas legais. Hoje a gente vê uma redução da situação das dispensas em relação a tempos anteriores, a outras épocas, mas ainda ocorre. A questão da obrigatoriedade e a flexibilização. Se eu tratei esse tópico porque a gente vê como há 2 anos atrás, 2023, que existia a educação física no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e em 2024 a gente já viu que a educação física ela foi retirada, ou seja, essa flexibilização do currículo aqui no currículo de Pernambuco, por exemplo, gera um certo desconforto porque a disciplina ela se tornando flexível, ela fica frágil, ela pode a qualquer momento ser retirada do currículo. E por último, a repetição de conteúdos, que desde o ensino fundamental 1 e 2, a gente vê essa questão dos conteúdos repetitivos, sempre as mesmas temáticas, isso que gera também um afastamento dos alunos. Essa questão da repetição, ela está dentro do currículo, correções que devem ser realizadas dentro do currículo para que possa realmente reduzir esse afastamento por conta da quantidade repetitiva de conteúdos. Aqui na nossa semana 4, tratamos do problema da indisciplina e do afastamento dos estudantes. Isso é um tema recorrente, tema que também vem acontecendo muito comigo nas minhas aulas. Quando a gente fala do afastamento, a gente trata do não envolvimento dos estudantes, quando estes resolvem por não participar das aulas, por qualquer que seja o motivo. A baixa participação, realmente, tenho notado nas aulas de educação física, mas eu sei que acontece também com outras disciplinas. Muitos alunos que simplesmente não dão a devida importância à disciplina e pouco participam. A falta de motivação está muito atrelada à questão da questão curricular, por exemplo, de poucas questões de educação física no Enem. A educação física não é cobrada nas avaliações nacionais, como o SAEP, SAEB, e a utilização dos horários de educação física para finalidades alheias à educação física, por exemplo, horários utilizados por outras disciplinas. A própria escola utiliza os horários de educação física para outras atividades, como ensaios de peças teatrais, e isso ocasiona também o afastamento de alguns alunos porque veem que a própria escola não dá a importância necessária para essa disciplina. Quando a gente trata das aulas no contraturno, ainda acontece em alguns locais das aulas de educação física ser, por exemplo, no contraturno das aulas das outras disciplinas, e muitas vezes os alunos não retornam para as aulas, seja por falta de motivação mesmo, seja pela distância da residência, falta de transporte, e isso também tem gerado essa questão do afastamento dos alunos. E quando a gente trata da indisciplina, a gente fala das atitudes dos alunos em relação às aulas, como, por exemplo, as interrupções por brincadeiras, as interrupções por falta de interesse, o bullying, muitas vezes, dentro das aulas de educação física, principalmente nas práticas, existe essa indisciplina ocasionada pelo bullying, quando um atleta, um aluno, não consegue realizar um movimento de forma correta, de forma adequada, e os outros realizam algum tipo de brincadeira que menospreza esse aluno. As conversas paralelas também estão ligadas à questão da indisciplina, quando os alunos, durante a aula, durante a explicação, durante a prática, eles realizam essas conversas paralelas, esses assuntos sem fim, que tira um pouquinho a concentração do professor e muitas vezes tira a concentração dos outros colegas que estão interessados na aula. E por último, eu citei ali a dispersão. A dispersão seria o fato de os alunos eles mesmos se dispersarem durante a aula por falta de interesse, por falta de motivação. E aqui finalizamos a nossa
semana 4. Vamos para a nossa semana 5, onde discutimos a dificuldade relacionada ao ensino dos esportes. Ou seja, por que ensinar esportes? Quando a gente fala em ensinar esportes, a gente lembra logo das 4 modalidades esportivas que comumente chamamos de quarteto fantástico, onde estão o futebol, o voleibol, o handebol e o basquete, que são as modalidades mais praticadas dentro do ambiente escolar. E quando a gente trata do ensino dessas modalidades, a gente vê muito a questão do foco na performance. Sempre serão selecionados os melhores alunos para se fazer parte das equipes escolares, e a gente vê também a questão do equívoco na contextualização, porque o ensino dos esportes ele deve ser relacionado a, ao conhecimento, como a gente viu lá anteriormente, a questão do ensinar sobre o fazer. Por que o aluno deve conhecer aqueles esportes, por que conhecer aquelas modalidades, o porquê realizar aqueles movimentos. Quando a gente fala na contextualização equivocada, a gente trata dessa metodologia que os professores muitas vezes utilizam de forma errônea, principalmente quando tratam do modelo tradicional, onde iniciam os alunos nessas modalidades esportivas sem aquela real necessidade de introduzir esses alunos dessa forma. Ou seja, muitos alunos eles são introduzidos nessas práticas pelo simples motivo de ser as práticas que a escola disponibilizam, seja pela praticidade de encontrar materiais, seja pela familiarização dos professores, ou até mesmo pela vontade da maioria dos alunos. Ou seja, uma turma que a gente tem 8 rapazes que jogam futebol, futsal, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir montar uma equipe de revezamento de atletismo, por exemplo. Ou seja, essa contextualização equivocada muitas vezes afasta os alunos de algumas modalidades esportivas, as quais os mesmos poderiam ter sucesso lá na frente. E quando a gente fala essa questão do foco na performance, isso é muito ligado ao modelo tradicional de ensino, onde busca a melhoria da qualidade do movimento, treinar e capacitar os alunos para estas modalidades, não se importando exatamente com o ensinar sobre o fazer, que é o que a gente vê lá no movimento renovador que a gente tratou anteriormente. Na nossa sexta semana, tratamos sobre as questões de gênero na educação física escolar. E a gente inicia com a ausência das aulas mistas, que até hoje acontecem em muitas escolas e muitas vezes até por decisões consideradas arbitrárias, decisões judiciais que obrigam em algumas etapas de ensino, que as aulas não sejam realizadas de forma mista, que as aulas de educação física sejam divididas por, por gênero. E a gente fala aí a questão da orientação sexual também, onde algumas atividades são consideradas atividades masculinas, por exemplo, e que isso gera uma, um certo desconforto quando a gente vê a questão da masculinidade estigmatizada em algumas outras modalidades, como por exemplo, em algumas aulas de voleibol, alguns movimentos, os alunos eles sofrem por ser uma disciplina, uma modalidade mais considerada do sexo feminino, e alguns rapazes que utilizam suas qualidades técnicas dentro dessa modalidade, eles têm um certo estigma nessa masculinidade, também gerando questões homofóbicas dentro da modalidade esportiva, dentro das aulas práticas. O que a gente vê também é a questão da construção cultural dos corpos e como a gente consegue lidar com essas diferenças biológicas. Por exemplo, a gente utiliza em uma aula de atletismo, por exemplo, a gente vê a diferença biológica com maior qualidade dos movimentos, a gente vê mais agilidade, mais velocidade, mais força em relação aos meninos. E esse melhor desempenho dos meninos
como a gente consegue lidar com isso, como a gente consegue equalizar essa prática, que a gente torne ela mais de uma melhor vivência, tanto para os rapazes quanto para as meninas. Ou seja, além da questão da orientação sexual, a gente vê também essa maior vantagem dos rapazes em algumas modalidades, o que pode gerar também o desconforto e muitas vezes o afastamento de, de alguns alunos, principalmente aqui as meninas. E a gente vê por último essa questão de atividades pré-estabelecidas por gênero. Os próprios alunos muitas vezes eles identificam, o vôlei é para menina, o futebol, o futsal é para menino. E esse estigma, essa cicatriz criada dentro da educação física, ela atrapalha o andamento das aulas, ela atrapalha a própria avaliação do professor dentro da disciplina. Isso aí a gente retoma lá a temática da semana 4, onde a gente vê a questão da baixa participação, da falta de motivação. Isso também é, é, ocasiona esse corte de alguns alunos em relação a algumas das atividades práticas. E aqui encerramos a semana 6 e vamos para nossa última semana. Na nossa sétima e última semana, nossa última temática, vimos a questão dos temas geradores. E entre os temas geradores, a gente inicia com a situação limite, identificada lá por Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, e a gente vê que essa situação limite é o momento da identificação do problema, onde a gente deve analisar e resolver este problema da melhor maneira possível. A situação limite ela trata da problemática em si e que a gente vai ter que realizar essa análise com o pensamento crítico para que a gente possa tentar resolver este problema. A gente vê a questão das barreiras pedagógicas e estas barreiras muitas vezes elas estão ligadas à família, estão ligadas à comunidade, estão ligadas ao ambiente escolar, muitas vezes a própria equipe gestora das escolas que ocasionam essas barreiras. Quando a gente vê a realidade das escolas, a gente também cita a questão das equipes, a questão da sociedade, a questão da comunidade, mas a gente lembra que a realidade ela também pode estar ligada, pode estar atrelada às condições das aulas, ao ambiente insalubre, a gente pode ligar isso aí à falta de material, enfim. A gente trata também do diálogo, que seria a interação entre o aluno e o professor, para que esse aluno ele possa ter esse contato direto, mas que ele possa aprender a pensar, que ele possa ter o pensamento crítico, que a gente liga isso aí à questão da reflexão e da ação. O aluno pensar para poder agir, ou saber por que está agindo, saber o motivo da ação. Nesses temas geradores, a gente vê muito a ligação do movimento renovador, a gente vê muito a questão da crítica ao movimento, a gente vê muito a questão da crítica ao pensamento. É um momento em que a gente aprende a pensar, aprende a refletir para que possa utilizar da melhor forma a educação física dentro das escolas. Esta foi minha minha apresentação. Aqui encerro essa atividade de avaliação nacional.